Meu nome é Elton, tenho 15 anos e vim aqui contar um pouquinho para vocês de uma história. Porque história é interessante porque quando alguém sobe e começa a contar alguma história ou algum testemunho, nós nos identificamos com isso, não é verdade? E em 2001, eu quero dizer para vocês que alguém acreditou em mim. Eu estava sentado ali embaixo daquela pilastra em 2001 e fui alcançado por Jesus. Só que não é dessa história que eu quero contar para vocês hoje. O que eu quero contar para vocês hoje é que alguém acreditou em mim. Então eu vim aqui falar com você hoje sobre fé. Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar: hoje você vai aprender um pouquinho sobre fé. E a fé é algo que você precisa decidir. Porque quando eu fui alcançado pelo Senhor lá em 2001, eu comecei a ter alguns entendimentos. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de passar um vídeo para você. É um vídeo que a gente aplica no mercado, né, no mercado principalmente de vendas, motivacional. E eu queria que o Gustavo me ajudasse agora, que você prestasse atenção. Eles foram rejeitados pela Decca Recording Company, que afirmou: não gostamos da música deles, eles não têm futuro no show business. Ele não falava até quase os 4 anos, e seus professores disseram que ele nunca iria muito longe. Foi demitido da redação de um jornal por falta de imaginação e por não ter ideias originais. Depois de ser cortado do time de basquete no colegial, ele foi para casa, se trancou no quarto e chorou. Aos 30 anos, ele ficou devastado e deprimido, após ter sido retirado sem cerimônias da companhia que ele mesmo tinha começado. Foi cortado do time aos 11 anos, depois de ser diagnosticado com uma deficiência nos hormônios de crescimento, o que o deixou menor em tamanho que a maioria das crianças com sua idade. Um momento de dificuldade guarda sempre a possibilidade de recomeçar com mais inteligência. Todo mundo já passou por uma crise. Só os grandes fazem dela combustível no caminho do sucesso. Crise? Seu copo está meio cheio ou meio vazio? E eu disse justamente que tenho 15 anos, porque faz 15 anos que eu me entreguei a Jesus. E eu era um cara cheio de crise. Eu era um cara que tinha muito problema. E quando eu fui meditar na palavra do Senhor, lá em Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado, algo me chamou muito a atenção. Você pode abrir comigo? Lá no 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu um Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma alta voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Quando eu meditei nessa palavra, eu tive um estalo na minha mente, porque eu entendi que a salvação não é o fim, mas que a salvação é o começo. Então eu entendi que em 2001 as coisas iam começar na minha vida.
Só que eu precisava decidir isso. Mas para você decidir andar pela fé, ter os olhos do Senhor, antes você precisa saber quem você é. Então, a partir do momento que eu me identifiquei com Jesus, que Jesus entrou na minha vida e começou algumas mudanças na minha vida, eu entendi que a salvação tinha começado. E a partir daí, eu comecei a decidir que eu gostaria de andar por fé. E eu comecei a observar meus pastores. Comecei a querer andar com pessoas melhores do que eu. E uma coisa bem interessante é que esse ano nós estamos passando por um momento de crise no país, não é verdade? O desemprego tem aumentado, a corrupção está estourando em tudo quanto é lugar. A gente vê mudança de lei, a gente vê o desemprego crescendo, a gente vê a nossa presidenta, infelizmente, não tomando as melhores decisões. Muita gente está sendo prejudicada. Pais de família têm comido migalhas para poder sustentar os filhos. Só que em meio a toda essa crise, o nosso pastor Carlos Alberto foi desafiado esse ano em trazer o tema plenitude de Deus. Mediante a todos esses problemas dessa crise, o pastor Fernando Diniz trouxe no nosso coração um tema: nele podemos. Em outras palavras, meus pastores disseram para mim: nós não vamos participar dessa crise. Nós não vamos participar desses problemas. E aí esse ponto que eu quero chegar com você, meu querido. Por quê? Nós precisamos começar a olhar como Deus olha. Aposto que aqui tem muita gente com crise, com problema. Às vezes lá na célula as coisas não andam, exatamente como a gente planeja, como a gente quer. Mas nós precisamos colocar os olhos de Deus. E sabe como Deus olha para você? Deus olha através de um binóculo para você. Vira para a pessoa do seu lado, faz assim para ela. Faz assim para ela. Olha para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado. Ela entrou no foco, não entrou? Ela entrou no foco? É assim que você precisa. Você precisa começar a olhar para as circunstâncias e para as pessoas com fé. O Senhor, Ele acreditou em você quando Ele foi para aquela cruz. E Ele em você diz que nós podemos acreditar também nas outras pessoas. E eu quero contar aqui um pequeno testemunho nessa experiência toda que eu estava tendo, porque quando eu aprendi e eu decidi viver pela fé, eu vivia um momento difícil no grupo. Liderava a célula, meu grupo não ia, era só problema tal, e eu tinha um irmãozinho bem próximo meu lá, que todo GC ele vinha e reclamava do irmão, porque o irmão dele estava nas drogas. E todo dia ele vinha e falava: meu irmão está nas drogas, está se afundando, já está no tráfico, está traficando lá na frente de casa, tal. E o irmão dele indo, e eu só, como aquele líder tal, falava: não, vamos orar, vamos não sei o quê, tal. Mas eu não acreditava lá no fundo. Eu não tinha colocado o binóculo de Deus lá no fundo. E quando eu estava vivendo essa experiência, eu virei para aquele irmão e falei para ele: a gente precisa fazer alguma coisa. Só que o que vai fazer a grande diferença a partir do momento que a gente decidiu andar com Cristo, decidiu viver pela fé, não é a nossa ação, mas é a nossa reação. Qual tem sido a sua reação mediante as circunstâncias? Se você olhar a palavra de Deus, após ele ser batizado aqui, após ele ter ouvido do pai dele: você é meu filho amado. A palavra aqui diz que ele foi se batizar e João disse: não quero. Você que tem que me batizar. Ele disse: não, que se cumpra a justiça. Então eu acredito que Jesus foi se batizar sim para João, de forma submissa, de forma, eu preciso ser batizado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio, e que ele ouviu o pai dele dizendo que se agradava nele, eu aposto que Jesus se encheu, eu aposto que Jesus ficou pleno. Basicamente ele fez igual o Hulk, saca? Cresceu, e ele falou: agora eu vou viver pela fé. E em seguida o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto.
já manda direto Jesus para a crise, para ser confrontado, para colocar a salvação em prática, para colocar o grande plano de Deus em ação. E a partir disso você pode observar na Bíblia as reações de Jesus. Jesus não tem uma ação imediata, ele sempre tem uma reação vinda do Pai, em amor. Sempre uma ação, uma reação em amor. E quando esse irmão disse para mim sobre o irmão, eu falei, eu preciso ter uma reação diferente. Eu disse para ele, vamos orar. E oramos durante 2 anos. 2 anos eu fiquei orando, sem ter nenhuma ação. Até que um dia, Deus falou no meu coração, moveu o coração de um pastor da nossa comunidade, e nós fomos visitá-lo. E nós falamos da palavra de Deus para ele. Ele e alguns outros irmãos, que a gente reuniu um grupo para ir lá. E a gente falou de Jesus para ele. Nós oramos por ele. E ele se converteu. Ele resolveu abandonar tudo. Droga, tráfico, tudo. E o mais interessante é que quando nós colocamos o binóculo de Deus, Deus nos dá sempre mais. Porque uma frase do Nadinho que marca na minha vida é: ninguém vence a Deus no dar. Então quando a gente oferece mais para Deus, Deus sempre nos dá mais. E nesse dia, não só ele se converteu, mas a namorada também se converteu, que ele tinha conhecido lá nas drogas. E hoje esse casal é abençoado. Esse casal está entre nós, é um dos nossos pastores. E naquela época, depois que ele veio, a gente cuidou dele na célula e tal, meu coração começou a explodir ainda mais pelo perdido. E eu disse para ele, falei, cara, assim como o Espírito Santo me levou a falar com você, vamos falar com outras pessoas também que abandonaram o Senhor. E eu e ele fomos visitar um outro amigo, que viveu a adolescência toda conosco, e também estava no mundo das drogas, nas baladas, e nós fomos lá visitá-lo. Falamos do Senhor para ele, tivemos um tempo com ele na casa dele, mas naquele dia, ele não se converteu. Ele não quis. O meu amigo ficou chateado. Falou, cara, eu falei meu testemunho aqui, tudo que Deus fez na minha vida, e ele não quis. E eu disse para ele, oremos, nós precisamos ver as coisas pela fé. E nisso, ele não quis, e passou uma semana, esse amigo que a gente foi falar de Jesus para ele que ele não quis, ele me ligou. E falou, lá naquela conversa, você me falou que estava vendendo um celular. Eu estava vendendo um celular. Ele falou, então, meu irmão quer comprar o seu celular. Eu falei, pede para ele me ligar. Eu estava vendendo um aparelho celular, e eu queria R$800 no aparelho. E o irmão dele me ligou, falou, meu irmão falou que você está vendendo um celular, queria R$800. Ele falou, eu dou 500. Eu falei, cara, 500 não dá, eu acabei de comprar esse celular, tive que trocar e tal, é muito prejuízo e tal. Aí ele falou, não, por favor, eu só tenho 500 e tal. Aí nisso o Espírito Santo olhou para mim e falou, viva pela fé, viva pela fé. Eu falei, não, cara, eu vou acreditar nesse cara aí. E eu disse para ele, falou o seguinte então, amigão, eu vou te vender o celular por R$500. Só que você vai fazer um trato aqui comigo. Durante 2 meses, você vai na minha célula. 8 finais de semana, você vai estar lá comigo. Só que, o acordo é o seguinte, amigão. Se você faltar um sábado sequer, e eu não quero saber se sua avó morreu, o pai morreu, quebrou o carro, o problema é seu. Se você faltar uma vez, você vai me pagar R$1.500 nesse aparelho. Nós precisamos ter uma reação, queridos. Nós precisamos ter uma reação. As pessoas estão querendo Deus. E esse cara olhou para mim, e naquela época ele tinha 16 anos, esse irmão do meu amigo, 16 anos. Ele olhou para mim e falou, tá fechado. Eu falei, então tá fechado. Pegou meu celular, quando ele pegou meu celular eu vi R$300 voando. Eu falei, Senhor, já foi, preju. Mas foi o maior investimento que eu fiz na vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque esse rapaz não faltou um final de semana. Teve uma semana que eu tive um problema e eu não fui para a célula, mas esse cara foi. E ele conheceu a Jesus. E toda a célula ele trazia 2, 3 com ele. 16 anos. E através da vida dele, a casa dele começou a ser impactada.
E no dia do meu aniversário, eu lá com a minha família esperando cantar o parabéns, animado lá, meu aniversário e tal, quero presente. Só que quando você passa de 18, os presentes murcham, né? E o presente não vinha, mas eu estava lá com a família, e quando eu estava lá com a família, tocou meu celular. Eu atendi, era esse amigo que tinha negado a Jesus, o irmão desse menino. Eu falei, alô? Ele chorando em prantos. Por favor, Elton, eu preciso de você. E eu ali em casa, com a minha família, poderia ter falado para ele, peraí, o que é urgente para você, não é urgente para mim. Dá para você esperar um pouquinho. Mas eu resolvi viver pela fé. E eu lembrei que Deus acreditou em mim em 2001. Então eu precisava acreditar no próximo. E eu falei com a minha esposa, falei, amor, segura a bomba aí com a família, que eu já volto. Eu preciso de meia hora. Demorei 1h30. E fui para a casa desse rapaz. Cheguei lá, abri a porta, ele estava jogado no chão, todo estraçalhado, chorando, dizendo para mim, eu preciso de ajuda, eu quero voltar para Jesus. E eu e o irmão dele, esse de 16 anos, oramos por ele. Deus restaurou ele, sentamos, começamos a discipulá-lo, começamos a dizer para ele coisas difíceis, decisões difíceis de se tomar. E ele tomou, uma das decisões era pedir demissão, só para você entender o grau da dificuldade desse rapaz. E ele pediu demissão e essa família foi restaurada. Hoje esse rapaz ele é casado, bem sucedido, a família está toda restaurada, a casa dele foi impactada, tudo porque um dia o Senhor colocou binóculos e me enxergou sentado atrás daquela pilastra. Então eu quero deixar isso no seu coração, meu querido. E a oração da minha casa para você é: não esmoreça e vai para cima. Louvado seja o nome de Jesus.